Mas a gente sempre teve uma ideia em várias religiões, o misticismo, da ideia do mal. Sim. O mal contra o bem. É. Por que a gente tem essa visão e quem é o mal? Sim. O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado de forma como uma entidade, isso Satanás não existe. não existe? Não. Olha! Existe uma exploração desse nome para ganhar Estrela um da troco Manhã. dos fiéis. Estrela da Manhã é Vênus. É mito babilônico. Depois eu vou falar Tá. sobre Vênus. Eu trouxe aqui, pra gente poder entender então o mito de Satanás, a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece. Sim. Né? Não tem, se eu vou chamar, sei lá, eu quero saber o que é isso aqui. Você vai falar assim, isso aqui é uma bala de goma. Mas quem inventou? Não adianta você me falar que foi o seu vizinho. Não, eu vou procurar saber quem inventou essa bala, como que ela foi inventada, sob que circunstâncias e tudo mais. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, a gente tem que nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico. Então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego, para o latim, que é a Vulgata Latina. Aí terminou de cagar. Tá? Então, para a gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco, né, que são os 5 livros ali do começo do judaísmo antigo. Que são? Números, Levíticos, Êxodo, Gênesis, Tá. e tem mais um aí que eu tô... Enfim. Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Tá. Mas enfim, então tem o Pentateuco, que são os 5 livros primordiais da Bíblia. E dentro desse livro você tem a primeira menção ao nome Satã, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Então vamos ver o que está falando o livro de Números e como que está essa grafia do nome Satã, tá? Aqui, quem abrir aí, não sei se dá para focar. Aqui dá. Aqui tá do lado certo? Isso. Olha lá na câmera. Tá certo? Tá, mas eu vou focar uma palavrinha aqui, Tá. ó, pra você mostrar pra eles, pra gente provar, que aqui a gente prova, tá? Aqui a gente não é Tá. Daniel Mastral, aqui a gente prova. Ó, você coloca aqui, ó. De graça. Mostra assim. aqui, ó. Aqui? Essa aqui, acho que essa câmera consegue mostrar. Tá. Essa palavrinha O aqui, que é essa palavra? Satã. Lê Satã. Lê Satã. Lê Satã. Deixa eu te Falando mostrar o uma que coisa sobre aqui, isso? Ó, tá vendo que ela começa com uma letra Lamed, depois tem um Sim, que na verdade é uma... Parece com o Shin, mas o pontinho é diferente. Tá. Então o Sim, e depois nós temos a letra Tet, e nós temos uma letra Nun Sufit no final da palavra. Tá. Então, Lê Satã em hebraico. Tá? Que quer dizer Por isso o que é quê? muito importante a pessoa que quiser ler a Bíblia de verdade, tem que aprender o hebraico. Não Tem que ir pode, na origem. Tem que ir na origem, na Torá, tá? Na Tanar. Então, Lê Satã, essa primeira letrinha, esse Lamed, que parece essa minhoquinha, é uma espécie de preposição que indica como ou para onde, ou por onde, tá? Satã significa adversário, opositor. É simplesmente isso, adversário, opositor. Não temos aqui no livro de Números, Mas- que é um livro extremamente relacionado com o período da monarquia de Israel, porque é mais ou menos pra gente contextualizar, pra entender Satã. Quem começa com o alfabeto hebraico? Davi, tá? E ele começa baseado no idioma fenício, que é o que tinha na época. Tá. Muito provavelmente, quando Moisés recebe a Torá, quando Moisés recebe lá no Monte Sinai os mandamentos, ele não recebe no idioma hebraico, ele recebe no idioma fenício, porque esse idioma hebraico vai ser desenvolvido depois do governo de Davi. Então vem Saul, depois Davi. Tá? Então, a primeira vez que aparece esse nome adversário na Bíblia, no livro de Números. Satã, para eles, é o adversário, o opositor. A Deus. Não. Não? O opositor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e você é um funcionário descontente. Você é um acusador, você é um opositor. O Você é um Paquito. adversário. Paquito é um- exatamente. é um funcionário Bolsonaro é Satã do Lula. Tá. O Lula é Satã do Bolsonaro. Entendi. Entende? É o papel de adversário. O Paquito é meu Satã. E como que a gente prova isso? Porque no livro de Números, quem lê, vocês vão ver que está se referindo a Balaão. E é dito aqui na passagem de Números, tá? Que Deus colocou um anjo na vida de Balaão por adversário, Lê Satã. O próprio Deus, que no caso Elohim, colocou no caminho de Balaão um anjo adversário a Balaão, para que ele não cometesse a heresia que Balaque estava lhe pedindo.
Rei dos Moabitas, diga-se de passagem, se não me falha a memória. Entendi. Então, o que acontece? Um próprio anjo, Deus coloca ali no caminho de Balaão por adversário, por isso existe essa palavrinha em hebraico, Le Satan. Então, os rabinos que estão me assistindo, eles sabem do que eu estou falando. É só o crente moderno que, perdido aí nessas tribulações psicológicas da figura do mal, é que perdeu o contato com a raiz da própria religião dele. Então, Le Satan, não sei se consegue mostrar aqui, tá aqui, ó, tá? Le Satan, por adversário. Bom, e aí Deus coloca então esse anjo na vida de Balaão, conseguiu fechar, porque coloca na vida de Balaão para ele não cometer heresia contra Israel. Tá. Aí você fala, tá, nesse caso é um anjo de Deus, mas tem outras passagens. Sim, vamos em outra passagem. Então, já no livro aqui, ó, de 1 Samuel, versículo 29. Ó, o Paquito vai Paquito tentar vai fazer mostrar? um zoom maior aí. Vamos ver Aqui aqui. ela aparece de novo. Eu vou até grafar aqui pra você com o Tá. marcador. Olha aqui, ó. Esse aqui é o livro de 1 Samuel, capítulo 29. Não Tá. sei se o Agora tá Paquito melhor. consegue é. mostrar. Essa letrinha aqui, de novo. De novo, lê Satã. De novo essa palavra, Satã. É. E por que agora em 1 Samuel? Aqui ele estava se referindo a Davi. Hã? Exatamente. Os filisteus estão falando, não leve Davi para o campo de batalha, para que não o tenhamos por adversário. Entendi. Porque eles não queriam, né? Satã, então, é um adjetivo. É como se fosse um epíteto. Vamos chamar de epíteto. Um epíteto é um nome que se dá para uma pessoa Tá. devido à sua função. Tá? Tá. Então, a gente vê que o começo da Bíblia, ó, tanto o livro de Números, isso um pastor de verdade sabe realçar o que eu tô falando. Um pastor verdadeiro, legítimo, sabe do que eu tô falando. Né? Agora, um pastor enganador que ganha dinheiro dos fiéis através da figura do diabo, aí eu já não posso responder por isso. Não estou dizendo que não exista entidades do plano astral que sejam perversas ou malignas, mas são espíritos obsessores. Você tira com práticas espirituais. Agora, um regente do mal, isso não está nos primeiros livros da Bíblia. Vamos lembrar que até aqui a Bíblia está diretamente relacionada com o período da monarquia de Israel. Salomão, Davi, Saul, aquele período. Entendi. Tá? Então aqui são os primeiros livros da Bíblia, que inclusive foram escritos antes do exílio babilônico, né? O livro de Números, por exemplo, segundo a tradição judaica, foi escrito em 1400 a.C., né? Os historiadores dizem que foi escrito 600, 700 anos antes de Cristo. Mesmo assim, está falando de um período da monarquia de Israel, do começo da civilização organizada de Israel, depois que saem do Egito, chegam a Canaã e começa então o judaísmo antigo, o período da monarquia. Não tem diabo. Satã significa opositor. Serve por uma designação que o Deus deu para um anjo dele, Tá. para impedir Balaão de cometer uma heresia, e serve aqui no capítulo 29 da 1 Samuel como um epíteto do próprio rei Davi, para ele não entrar no campo de batalha, porque ele seria tido por adversário. Lê Satan. Tá bom. Tá? Então até aqui não temos uma entidade, até aqui. Temos Satanás como O adversário, o opositor. O aquele que acusador contesta. é outra tradução? Ou... Não, mesma tradução. Mesma tradução. O acusador, o opositor, o adversário. É a primeira parte Tá bom. da Bíblia, tá? Os livros Até mais então antigos. não apareceu Lúcifer? Isso aqui. Não tem Não, tem nada. Diabo, Nada, demônio? nada. Não temos nenhuma menção de Satanás antes disso. Nenhuma. Bom, e aí você fala, então como é que começa esse processo, Exato. né? E aí, por que Satanás então vira o agente do mal e etc? Você vê que o satanista lê a Bíblia, hein, cara? Claro, gente. Tem muito cristão que não ia ler a Bíblia e o cara que é Exatamente. satanista... Em hebraico, tá? E ele lê em hebraico, Em velho. hebraico, porque em português você já tem uma tradição totalmente errônea. Entendi. Totalmente errônea. Tradução da tradução da O que tradução. acontece? Depois, então, vamos nos remontar à história de Israel Tá. rapidinho aqui, só pra gente contextualizar. Primeiro templo, criado por Salomão, baseado na arquitetura que Davi deu pra ele. Certo. Então, Davi compra uma parte do Monte Moriá. Isso qualquer rabino confirma. É a história de Israel que eu tô Eu falando. tive lá, inclusive, É. no Monte Moriá. Muito onde, bacana. Onde foi... Aquele muro das lamentações é do segundo templo, tá? Exato. Não é do primeiro templo. Bom, a gente já vai chegar nisso que eu vou falar sobre maçonaria, templo Tá. de Salomão, templários e tudo mais. Bom, Davi então compra aquela porção de terras dos Jebuseus, é o Monte Moriá. E no topo do Monte Moriá existe a Pedra da Criação, chamada Evan Hashetia, que fica onde hoje é uma mesquita, o Domo da Rocha, que você não pôde entrar. É. Não conseguiu entrar? Entrei. Você conseguiu entrar? Entra, Você tem é um horário... brasileiro, né? Tem um horário bem fixo lá. Judeu pra não pode entrar. É verdade. Judeu não pode entrar, porque ali é controlado pelos muçulmanos. Pelos... Pelos sheiks lá. E que, na verdade, é uma rincha desnecessária, mas depois a gente entra nisso. Então, o Domo da Rocha tá lá. Aquela pedrinha que você viu, Vilela, Sei. ela é a pedra do firmamento. É dito que é o Axis Mundi, até dentro do ocultismo, a primeira pedra do mundo, em volta da qual o mundo começa a ser criado.
É dito, né, em alguma literatura do Talmud, do Não, lado dentro da cabalístico. mesquita eu não podia entrar, eu só entrei na região lá, é isso que você tá falando? Você não entrou, né, na mesquita? Não pode, não, pode. não. Não pode vocês. Muçulmano Sabe por quê? pode. Eu vou te falar porque ali tem um portal. É? Aquela pedra é o Axis Mundi. Seria a primeira pedra de onde começa a se transformar o planeta inteiro em volta. Foi lançado na escuridão por Elohim e a partir dela formou-se a primeira porção de terra no universo. Aquela pedra, ela tá lá, protegida a 7 chaves, ninguém pode entrar. E é dito que debaixo daquela pedra, e tem um espaço, pela fotografia você consegue ver que tem um espaço, ficava a Arca da Aliança ali embaixo. Então a Arca da Aliança, que eles traziam lá no deserto, Moisés carregava lá no deserto, desde o período do Êxodo, eles então resolvem criar uma casa para essa Arca da Aliança. Que guardaria a Arca da Aliança. Então ela fica... tábuas da lei de Moisés. E não só isso. Mas a gente já vai entrar nisso. Então isso é guardado... no Indiana Jones aparece essa Exatamente, arca. Ela é guardada debaixo da pedra Even HaShetia, que os judeus queriam muito entrar ali para ver, eles não podem. E ali embaixo fica o Poço das Almas. O Poço das Almas. O que seria o Poço das Almas? O Poço das Almas seria a intersecção entre os mundos superiores e os mundos inferiores. Então ali dentro teria uma espécie de portal. Isso está no nosso planeta. Né? É como se fosse uma espécie, não é, usando uma terminologia bem chucra, mas como se fosse um buraco negro que dá acesso a uma outra dimensão dentro da nossa. É como se tivesse uma membrana dividindo o mundo espiritual exatamente. E lá exatamente. Essa membrana não existe. Ou é muito fina que você consegue... Exatamente. Por isso que a Arca da Aliança ficava lá, porque era a aliança entre Deus e os homens. Então a intersecção entre o mundo espiritual e o... Por isso que a briga no Oriente Médio, Médio não tem nada a ver com petróleo, não tem nada a ver com política. É para dominar aquela região do Monte do Templo, que vem sendo alvo de guerra, desde o começo da dinastia, da monarquia de Israel. E dizem que estão querendo construir o terceiro templo lá, exatamente, né? Que é nesse mesmo lugar. Exatamente. Então ali tem um portal e ali ficava a Arca da Aliança. Ali Davi não consegue construir o primeiro templo. Ele passa isso para Salomão. A palavra Salomão vem de Shlomo, que significa paz em hebraico. Então ele unificou as 12 tribos de Israel e consegue, com os planos, a arquitetura que o Davi tinha, que seu pai tinha, criar o primeiro templo. Davi não pôde criar o primeiro templo porque a mão dele estava manchada de sangue das guerras. Então teve que pedir ao seu filho Salomão. E ele começa a criação do templo de Salomão. Primeira criação. Primeiro templo. Tá? Isso começa em aproximadamente 1050 a 900 anos antes da Era Comum. É erguido o templo baseado nas plantas que Davi tinha, porque Davi tinha falado com Deus, tinha tido uma visão espiritual. E aí ele constrói o templo ali, e ali guarda-se a Arca da Aliança. Esse templo, ele fica no meio de uma rota comercial da Mesopotâmia com o Egito. Então passava muito dinheiro pelo reino de Salomão. Muito dinheiro. Era uma rota comercial. E Salomão era muito estrategista. Né? Ele acreditava, lógico, no Deus do pai dele, no Deus de Israel, mas ele também flertava com outras divindades. Sim. Porque, entenda uma coisa, ninguém nasce monoteísta. A natureza do homem é paganismo. Você tá na natureza, então você começa a ver as forças da natureza. A natureza do homem é pagã. Tanto que ele só aceitou o monoteísmo através de uma inquisição, de um processo de inquisição. Porque a natureza do homem é admirar a natureza como a divindade. Mas enfim, vamos voltar aqui, senão a gente perde o foco. Tá. Então o primeiro templo foi construído ali, abrigou a Arca da Aliança e vários mistérios, vários livros que Salomão recolheu dos magos babilônicos daquela época. Até aí nós temos ainda uma Bíblia, uma Torá não escrita, porque ainda está se fazendo o idioma hebraico. Quando que Satã então vai aparecer como uma entidade? Bem, depois que o primeiro templo é construído, depois que tem a invasão babilônica em Israel, então em 586 antes da Era Comum, os judeus são levados em cativeiro pelos babilônicos, para o rei Nabucodonosor, né? E aí o que acontece? Os judeus viveram em exílio de 40 a 70 anos. Quando eles estão na Babilônia, aí eles têm contato com uma doutrina dualista. Antigamente, não existia dualidade. Deus era um todo, criador do bem e do mal. Isso está no livro de Isaías 45. Não existia figura do mal. Não o do mal encarnado. Tá. Existiam situações desconfortáveis na tua vida que fazia parte do processo da existência. Entendi. A partir do momento que você tem a manifestação do universo, você não está mais em unidade. Você tem que lidar com os problemas. A luz e as trevas fazem parte de um todo. Depois que os judeus, então, são exilados para a Babilônia e vivem lá em cativeiro, eles começam a ter contato com uma doutrina chamada zoroastrismo. Exato. E aí o Zoroastra tem um deus do bem, que inclusive falam que é a Ahura Mazda, e um deus do mal, Arimã. Os reis magos que vão
esperar Jesus, vão encontrar com Jesus, eram dos zoroastrismo. Dizem que eram magos persas, né? Exatamente. Cada um leva um presente que tem um significado também na alquimia. Zoroastra é o quê? É uma doutrina dos persas. Com astrologia. Com astrologia, com tudo isso, com alquimia. Sei. Mas eles têm uma noção dualista da vida. Ah, é? Um Deus bom e um Deus mau. Eles já começam com isso, então? Exatamente. É daí que vem? É daí que vem. Aí os judeus, eles têm contato com esse dualismo dos zoroastras. Os egípcios, isso é histórico. Os egípcios não tinham. Os egípcios não tinham. Nos egípcios você tem Horus e Sete. O deus da luz, Horus, deus Sete da escuridão. Então. Mas não é uma escuridão do mal. Não é uma briga. Não é briga. Eles se complementam. Por exemplo, se você só culta uma divindade solar do sol, ele vai fazer o quê? Vai ter abundância, vai ter primavera, vai ter colheita, só que o mesmo calor que te traz essas colheitas vai queimar sua plantação. Então você também precisa de um deus de escuridão, precisa vir à noite para refrigerar o deserto, para poder trazer as chuvas, a tempestade. Na cultura oriental também que tem aquela Exato, coisa, o Yin Yang. O I Ching, o Tao, que forma o Tao. Tem um pouco de mal no bem, e um pouco de bem no mal. E eles estão em constante movimento. Em constante mutação. Cara, isso não é nem ocultismo, isso é filosofia. Bom, enfim, então você tem Sete, certo, trazendo o aspecto das trevas necessárias para acalmar o calor dos desertos, e você tem Horus trazendo a luz para poder trazer as plantações. Os egípcios viviam assim. Entendi. Uma hora cultuavam Horus, aí Horus trazia a colheita. Quando o Horus estava demais, o calor estava excessivo, os rios secando, cultuava-se Sete. E aí você tem o culto de Sete, que aí eles provocavam as tempestades, traziam esses dias de mais neblina, de mais escuridão, tudo ficava um pouco amedrontador, mas para quê? Para poder acalmar a vegetação, para poder acalmar o lado solar, que também é destrutivo. Entendi. Muita gente acha que não, mas o sol destrói. Já é vista aí o que está acontecendo no mundo, aquecimento global. Então nunca foi cultuado só um deus solar, sempre foi cultuado um deus solar e um deus de trevas, para que eles pudessem se encaixar na mecânica do todo. Tá? E aqui também tinha essa noção entre os hebreus. Bom, aí o primeiro templo é destruído de fato pela invasão dos babilônicos. Os judeus são levados em cativeiro. E lá eles têm contato com o zoroastrismo. Então tem um deus do bem, a Ahura Mazda, e um deus do mal, o Arimã. Trevas para eles é do mal, esquece. Né? Eles não têm essa noção orientalista, eles tinham uma noção radical, dicotômica, dualista. E aí o que acontece é que isso volta quando eles são liberados pelo Ciro da Pérsia. Ciro da Pérsia tira Nabucodonosor do poder e os judeus são liberados para voltar para Israel. Certo. E aí eles voltam para Israel com essa bagagem de bem e mal. E aí sim o adversário, e não logo de cara, começa a ter uma figura de entidade, logo depois ele começa a virar um inimigo de Deus. E eu vou explicar esse trânsito aqui. Então até aqui os primeiros livros da monarquia de Israel não tem Satã como um adversário de Deus. Ele é um complemento, ou no máximo um epíteto, um adjetivo que era dado. Tá. No livro de Balaão, lá no livro de Números, dado esse adjetivo para um anjo que se pôs no caminho de Balaão. No livro de Samuel, 1 Samuel 29, o próprio Davi era tido por adversário pelos filisteus. Tá aqui, na Bíblia. Tá provado aqui as letrinhas. Tá. Aí, sim. Aí depois do exílio da Babilônia, aí nós temos outras literaturas. Aí aqui a gente vai cair no de Jó. Tá. E aí sim, depois que eles voltam da Babilônia, são escritos outros livros. A Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, a Torá, ela leva mais de 1000 anos de desenvolvimento. Não é assim de uma hora para outra, não recebeu todos os livros juntos. Então conceitos, é igual um telefone sem fio. Coisas que os seus ancestrais acreditavam, vai passando de telefone em telefone sem fio, chega aqui, a conversa é outra. Claro. Tá? É outra. Então aqui, por exemplo, já no livro de Zacarias e no livro de Jó, então no capítulo 3 do livro de Zacarias, nos capítulos iniciais de Jó, aí você tem Satã sendo dito como uma entidade. Então ele para de ser um adjetivo e vira uma entidade. Mas mesmo assim uma entidade subordinada ao poder do todo, de Hashem. Ainda é uma entidade subordinada ao todo, né? Vilela, queria que o pessoal prestasse muita atenção comigo. Isso é uma questão lógica, tá? Parmênides fala sobre isso. Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno. Então não tem poder que divide com ele. Não tem como. Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios originais das antigas tradições religiosas, o Vedanta dos hindus, a Kabbalah, o gnosticismo, o todo, o eterno, Deus, ele é infinito. Ele não está separado da obra.
Não tem como uma coisa infinita ser uma coisa e você ser outra. Então o próprio conceito de existir um Vilela, existir um Vic, existir Deus, já mostra uma separatividade do infinito, que não pode existir. Se o infinito para ser infinito, ele tem que ser todas as coisas. Então é como se a nossa realidade fosse o corpo de Deus, que se manifesta de formas diferentes. Uma grande energia primordial da vida se manifestando de formas diferentes. Então, para os hindus do Vedanta, por exemplo, não existe dualidade. Né? Não existe essa polaridade de bem e mal, separação. Porque a partir do momento que Deus é infinito, Deus é todas as coisas. Se existe você e existe Deus, já tem o princípio de separatividade. Deus tem um limite, eu tenho outro. Como é que Deus pode ter um limite? Não tem. Então Deus não está no tempo, não está no espaço, é infinito, e ele está ocupando esse lugar, entre aspas, não é um lugar, mas de ser a fonte da vida de tudo que existe. Tudo é plasmado com essa energia primordial. Entende? Então eles tinham esse conceito, não tinha essa questão de rivalidade do poder divino. Então aqui no livro de Jó, Deus coloca um anjo para testar Jó. Satã de novo aparece aqui ele aparece já como Ha-Satã. Então mudou Le-Satã, com o prefixo da letra Lamed, que era uma preposição, como Ra. Ra, com o Dagesh, é um artigo do hebraico. Ha-Satã, o Satã. Então aí já tem o nome, o Satã. Não é mais indica uma condição, como nos outros livros. Aí já é uma personalidade. Ha-Satã, o adversário. Então aqui em Jó é um personagem, é uma entidade. Porém, é dito no livro de Jó que ele foi colocado por Deus no caminho de Jó para testar a fidelidade, a espiritualidade, o equilíbrio de Jó. E aí não é uma coisa que Deus fica provocando também, porque ele é narcisista, ele é megalomaníaco. É para testar o equilíbrio do cara, para ver se Jó realmente tinha um equilíbrio espiritual. Por isso que tira tudo dele. É um próprio anjo, o Satã do livro de Jó está subordinado a Deus. Está escrito aqui que Deus colocou, autorizou, ele pediu para o Satã para provocar Jó. No livro de Zacarias é a mesma coisa. No livro de Zacarias é Josué, que é um profeta, um sumo sacerdote de Jerusalém. Coloca-se um anjo de um lado e o Satã do outro lado de Zacarias, para testar ele também, o acusador, fazendo o papel de acusador. É como se fosse um cara, Josué falasse assim, eu sou bom, eu sou... Aí ficasse um cara do lado falando assim, mas e quando você... Aquela treta lá que teve uma treta lá, tal, pá, não entende direito. É só para trazer essa sombra que o ser humano não quer olhar, mas que ele precisa lidar. Eu tenho que ser justo comigo, eu tenho que ser muito transparente comigo. E Satã traz isso, entende? Não tem nada a ver com o diabo. Onde que começa o diabo, então? Depois que eles voltam da Babilônia. E aí você tem no livro de Crônicas, que é um livro muito dúbio, o livro de Crônicas, já no final da Bíblia tá o livro de Crônicas, muito dúbio, tá? Que tá aqui, ó. Aqui Jó. Aqui 1 Crônicas. Aqui, no livro de 1 Crônicas, também aparece a palavra Satã. Aí só Satã, o nome, Satã. Então, quando que aparece a primeira vez Satã na Bíblia como uma entidade, aí sim, do mal. Tá. E separada de Deus. Separada de Deus. No livro de Crônicas, e aí você tem no capítulo 21. Em que contexto? Então, o Satã levantou contra Israel e incitou Davi a recensear Israel. O que é recensear? Fazer o censo, o levantamento. Isso era visto como uma prática abominável pelos judeus, a não ser que fosse por autorização de Deus. Elohim. Então, dizem que, aqui no livro de Crônicas, que então Satã levantou contra Israel. Né? Aqui já é um inimigo de Deus. Só que essa mesma passagem aqui dizendo que Satã se levantou contra Israel, se você for lá no livro de 2 Samuel... Se você for lá no 2 Samuel, que é um livro mais antigo, 2 Samuel, capítulo 24, olha o nome Satã, o que vira, o que era. Cadê? Lê aqui em voz alta. Onde? Aqui no começo? E a ira do Eterno. E a ira do Eterno, a ira de Deus. O quê? Satã virou a ira de Deus? Não. Ali no livro de Crônicas, ele já tem esse aspecto de diabo, do mal, de inimigo. Mas o livro de Crônicas, na verdade, ele está falando de uma passagem histórica que eles já tinham relatado antes no livro de 2 Samuel. E aqui ele está dizendo a ira de Deus. Então, eles migraram esse conceito de um arqui-inimigo da criação depois do contato dele com os babilônicos.
E esse livro de crônicas, que coloca Satã então como alguém do mal, que testou Davi para fazer o recenseamento de Israel, se você pegar o mesmo livro, a mesma época, num livro anterior que eles tinham relatado essa passagem, então é como se eu escrevesse hoje o que eu passei o meu dia, Sei. e daqui 400 anos de história, 600 anos de história, você escrevesse o Vic passou isso no dia dele, Tá. e colocasse uma coisa totalmente diferente. No primeiro livro onde eu escrevi, tá escrito a ira de Deus, não Satã. Então não existe diabo na Bíblia. Diabo é uma invenção dos Zoroastras. É uma invenção... Nem no Novo Testamento? Não, nem no Novo Testamento. Isso não existe. É uma tradução muito ruim. Agora a gente vai entrar no mistério de Lúcifer. Tá. Que também é outra coisa que o pessoal, tipo, pira nisso. Vilela, só pra concluir. Eu não estou dizendo que os judeus não acreditavam que existiam forças ruins, Malignas. energias negativas. Eles acreditavam. Os hebreus acreditavam. Eu também acredito. Sou sacerdote de um templo luciferiano. Eu vejo o caso de pessoas que têm realmente um espírito muito negativo na vida delas. Entendi. Né? Que às vezes é um ancestral, alguma coisa. Mas nada aqui. Oração, banhos, despachos, oferendas, não resolva. Cada religião vai tratar de um jeito. Entendi. Não tem um arqui-inimigo da criação vigiando as coisas, mandando diabos, né, fileiras e exércitos de demônios. Isso vem depois de uma concepção super errada. O que existem são espíritos negativos. Tem Jesus expulsando demônios. Vamos falar isso depois? Ou... Vamos falar. Tá. Pra gente falar de... Então já o mistério de Satã é esse. Não tem nenhum Entendemos arqui-inimigo Satã. da criação. Não Tá. tem. Aí você ia falar de quando a aparece... criação é um todo. A ideia de Lúcifer vem da onde? Vou falar do livro de Isaías, mas Tá. vamos só primeiro contextualizar agora a respeito da palavra demônio. Ah, Demon. demon. Demon vem de daimon, É. dos gregos. Que é... Os cacodaimons e os eudaimons. Então, por exemplo, Sócrates fala sobre isso, Platão fala sobre os daimons, e vários outros filósofos da Grécia. A natureza para os gregos, ela é viva. Ela é espiritual e ela é viva. Então, uma planta não é só uma planta. Ela tem uma energia ali. Ela tem um espírito nela. Né? É como se fosse no filme Avatar. Sabe o filme Avatar? Sei. Aquilo é um pura cabala. O James Cameron. Fantástico. Que ele traz cabalá pro Avatar. O planeta é uma coisa só, é uma energia viva. Gaia. Pandora. A ideia de Gaia. Gaia, exatamente, esse conceito. Então, para os gregos, toda a natureza, ela tinha uma inteligência. E dentro da natureza existiam gênios, ou elementais, ou espíritos, chamados de daimons. Então, todas as felicidades humanas, os sentimentos humanos, a felicidade, a alegria, a paz, a sabedoria, eram influenciados por espíritos bons eudaimons. Sócrates fala que ele tinha um daimon, inspirando ele a falar o que ele falava. Os filósofos gregos têm essas narrativas nos livros. Se você pegar os livros gregos, tem lá, relatado a existência dos daimons. Então o pessoal acha que filosofia também, o pessoal é racionalista. Não é. A espiritualidade era muito envolvida com a filosofia. Isso acontece essa separação depois. Mas enfim. Então os daimons, eles eram os bons espíritos da natureza. Tá? Eram os bons espíritos. Daimons do fogo, da água, da terra e do ar. Os cacodaimons eram espíritos negativos. Não negativos nesse termo que a gente tem hoje. Por exemplo, a depressão é uma coisa ruim. Sim. E é negativa. Mas ela é necessária, não é? A depressão não. Não é necessária? Por que é necessário? Para algumas pessoas, ela muda a vida da pessoa. Pra mal. Não sempre. Se a pessoa não consegue sair... A depressão... Hoje a gente não pode encarar nada como um mal absoluto. A depressão não é um mal absoluto. Tem pessoas que, graças a uma depressão, conseguiu se libertar de casamentos que não aguentava mais. Conseguiu mudar de emprego que não aguentava então, que mais. é mais um sintoma do que... A depressão é você não escutar a voz do teu espírito. Entendi. Aí sim, depois ela vira uma doença, aí tem um aspecto químico que tem que ser trabalhado também. Mas ela começa quando? A partir do momento que você desliga da tua vida intuitiva e espiritual e vive como um robô. Então você adoece, E aí espiritualmente falando. Aí vai pro corpo Aí vai pra físico. carne, somatiza. Entendi. E aí vira uma doença. Então, mas não é do mal. São coisas negativas que ninguém gosta de passar, mas tem um fator evolutivo. Por exemplo, as guerras é uma coisa extremamente negativa. Sim. Mas ela tem um fator evolutivo. Foi graças à Segunda Guerra, foi graças à Primeira Guerra, que grandes descobertas científicas foram... Hoje a gente está na internet por conta da Segunda Guerra. Começou-se ali. Então, as guerras, o frio, a calamidade, lá na época do período glacial, quanto o homem não teve que se desenvolver? Ele foi forçado a se desenvolver. Porque o homem, ele busca o conforto e a segurança. Sempre. Isso é nosso, é do ego. A gente procura ficar num lugar e ficar tranquilo. Gastar o mínimo de energia possível. Até que vem uma energia caótica, por isso que eu te trouxe o V, e falar assim, queridão, bora. A vida não é conforto, é evolução.
Então, tudo, até os Cacodæmons pros gregos, que eram coisas que eles não gostavam, mas eles entendiam que tinha um papel. Tá. Então, aí você tem a figura do Daimon. O nome Daimon significa inteligência da natureza, um gênio, um espírito. A Igreja Católica, num processo de demonização da cultura grega, que pega a figura do deus Pan, o fauno, o sátiro, coloca chifrinho, rabinho, pega e fala, o diabo, a gente tem que inventar um negócio para poder manter esse povo calado aqui, ó. Vamos falar que existe um diabo. E como que ele vai aparecer? Vamos pegar a figura do sátiro, do fauno, do pé de bode. É daí que vem a figura do... É exatamente daí. E aí pega-se o nome e também dá um outro nome, que é demônio. Que é uma demonização do nome Daimon dos gregos. Daimon vira demon, o demônio. Então Satã não tá aqui. Demônio também era como se fosse... O gênio da lâmpada é um daimon? O gênio da lâmpada é um djinn, sabe de quem? De quem? Salomão. É? É. O conto de Aladim vem das 1001 Noites de Scheherazade. Certo. E a Scheherazade, ela, nos livros, ela não fala Aladim, ela fala Salomão. Ah, é? Ela cita Salomão. O Alcorão cita Salomão como um grande mago que possuía os daimons, que sabia se relacionar com os djinns, ifrits e os gênios. Djinns, em árabe, é gênio. Daí que vem o mito do gênio da lâmpada. Entendi. E o tapete voador vem do Alcorão, Surata 27 e 38, que fala que Salomão transportou o trono da rainha de Sabá até o reino dele através de um tapete. Só que isso tudo é metafórico, não é pra ser entendido ao pé da letra. Entendeu? É como se fosse os caras da Bíblia lá dos criacionistas, que acham que foi 7 dias, que acham que foi... Não, é cabalístico, é metafórico. Entendi. Nós estamos falando de uma tradição de mistério. A Bíblia ela só vem a público, né, com a invenção da imprensa. Gutenberg. Com a imprensa de Gutenberg. Até então era um livro místico dos cabalistas. Tá preservado ali. Entende? Ela ganha o público porque se torna algo exposto.